Olá, eu sou o professor Vidigal Fernandes Martins e tenho uma satisfação imensa de poder participar do Congresso Pensar Contabilidade. É uma breve apresentação. A minha formação, eu tenho doutorado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Sou mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou contador e especialista em contabilidade e controladoria pela Universidade Federal de Uberlândia. Também sou professor associado na Universidade Federal de Uberlândia já há quase 23 anos. Atualmente coordeno os cursos de Ciências Contábeis e membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Nesta data tão especial deste evento, eu quero abordar com vocês o tema Auditoria Independente no Brasil, Avanços e Inovação. Neste processo, eu proponho uma agenda dessa aula que trata-se da evolução da auditoria independente no Brasil. Vou falar de alguns aspectos regulatórios, tanto operacionais e regulatórios. Também vou abordar sobre os avanços que nós tivemos no relatório do auditor nos últimos anos. Brevemente falando das inovações das técnicas de auditoria e as vantagens da auditoria remota, que é uma nova forma de fazer auditoria que tem demonstrado muito sucesso em grandes corporações ao redor do mundo. Iniciando, eu traria uma breve reflexão do conceito de auditoria. E aí eu busco nas normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria o conceito de norma internacional, onde a auditoria tem como objetivo aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a opinião do auditor independente. E ele emite a sua opinião sobre as demonstrações contábeis de forma que elas foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. Isso está previsto nas normas brasileiras de contabilidade, TA Técnicas de Auditoria, de número 200, do Conselho Federal de Contabilidade. E esse processo de auditoria no Brasil? Quanto tempo a auditoria independente no Brasil ela ganhou o seu espaço, que eu vou chamar do fato marcante que impulsionou a auditoria independente no Brasil? Eu volto aqui à década de 70. E essa década de 70 ela teve um cenário econômico que passou a mudar a partir da entrada da auditoria independente. Por quê? Se nós pegarmos a década de 70, nós tínhamos um país que tinha um governo militar, nós tínhamos uma inflação alta, nós tínhamos a economia fechada e as empresas tinham muita dificuldade de acessar crédito. Quando lembramos lá de uma formulazinha de contabilidade introdutória, ou contabilidade 1, na contabilidade inicial, nos cursos de ciências contábeis, onde nós discutimos fontes e origens de aplicações nas empresas, a gente aprendeu 3 fontes de origens: a origem do sócio, a origem de terceiros e a origem das operações, que é o lucro que a empresa ofere nas suas operações. Nessa década de 70, mais no início da década de 70, era muito complicado você obter origem de terceiros. Por quê? As empresas tinham muita dificuldade de obter crédito. E esse processo ele começa a mudar a partir de 1976, que nós tivemos 2 legislações muito importantes que foram promulgadas no Brasil. A Lei 6385 de 76, que regula o mercado de capitais, constitui aí a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e a Lei 6.404, que é a Lei da Sociedade por Ações. A partir do momento que nós tivemos a publicação dessa lei,
algumas empresas brasileiras elas puderam ter a oportunidade de obter crédito mais fácil a partir da emissão de ações. Essas empresas elas passam a abrir o seu capital e na abertura do capital elas começam a ofertar ações no mercado. Mas que alguém possa comprar essas ações no mercado, elas tinham que saber o valor dessa ação e de alguma forma as empresas tinham que comunicar isso com seus usuários externos, com seus stakeholders. E essa comunicação se dava através dos relatórios da contabilidade. E a Lei 6.404 ela obriga que as empresas de sociedade anônima de capital aberto elas tinham que publicar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a falecida demonstração de origens e aplicações de recursos a doar e as notas explicativas. E tudo isso acompanhado do parecer do auditor independente. Então, naquele momento ali, eu chamo de um grande avanço da auditoria independente no Brasil. Porque existe um marco regulatório, que foi a publicação da Lei 6.404, que torna-se, então, obrigatório as companhias que quiserem abrir o seu capital, é lógico que tinham regras para isso, mas tinham que publicar os seus demonstrativos contábeis acompanhado do parecer do auditor. E nessa mesma década de 70 nós tivemos a promulgação da primeira resolução de auditoria, que foi a resolução 321, no ano de 1972. Embora a Lei 6.404 ela passa obrigar que as companhias publiquem seus relatórios, e isso acompanhado pelo parecer do auditor, nós percebemos que na década de 70 e 80 as normas de auditorias não tiveram tanto avanço. Esses avanços se deram mais a partir da década de 90. Em 1991 nós tivemos a publicação da primeira norma profissional de auditoria através de uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que foi a resolução 701/91, normas profissionais do auditor independente. Depois essas normas profissionais do auditor independente elas foram revogadas, republicadas em 1997 com a norma 701/91. E também tivemos em 97, desculpa. Em 91 nós tivemos a norma 820, que é uma norma técnica que foi revogada também em 97 pela norma 820. Sendo aí em 97 a norma técnica 820 sendo revogada, revogando a norma 700 e a norma 821 revogando a norma 701. Dali em diante nós tivemos uma série de modificações nas normas, tivemos pequenos avanços e quando chegamos no ano de 2007 nós tivemos no Brasil o início do processo de adoção às normas internacionais de contabilidade. O Brasil passa a iniciar o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade e a partir da publicação da Lei 11.638/07. Essa Lei 11.638/07 ela trouxe grandes avanços para o campo da auditoria independente. Nós tivemos esse avanço em decorrência de que a Lei 11.638 ela cria o conceito ali de companhia de grande porte, firma de grande porte. O que é essa empresa que tem a característica de conceito de companhia de grande porte? São empresas limitadas ou SAs que apresentem ao longo do encerramento das demonstrações contábeis o conjunto de ativo total. Ele tem que ser superior a 240 milhões. Ou a receita bruta anual da empresa ela tem que ser superior a 300 milhões. Essas empresas, então, elas passam a ter obrigatoriedade de contratar auditores independentes. Então, nós tivemos um avanço, um avanço no campo normativo, legal, e, ao mesmo tempo, um avanço no campo da auditoria. Porque se a Lei 6.404, de 76,
basicamente obrigava as companhias abertas, a sociedade não de capital aberto, a publicar os seus demonstrativos contábeis auditados. A Lei 11.638/07, criando esse conceito de companhia de grande porte, ela cria um campo vasto aí para o crescimento da atividade de auditoria, porque empresas limitadas que faturavam acima de 300 milhões passam então a ter a obrigatoriedade de contratar auditores independentes. Aí eu posso dar como exemplo, conheço muitas empresas no setor de atacado, defensivos agrícolas, enfim, um vasto número de empresas que aderiram a este processo. E ali de 2007 para frente, em 2009, nós tivemos aí o Brasil adotando as normas internacionais de auditoria, e essas normas sendo atualizadas com bastante frequência através do Conselho Federal de Contabilidade. E outro ponto importante que nós tivemos na última década, e eu chamo até de inovação do relatório do auditor, isso vem diretamente a um questionamento baseado até numa crise que nós vivenciamos há 12 anos atrás. Estamos no ano de 2020, vivemos uma pandemia com o desdobramento do Covid-19. Nós estamos tendo uma crise muito grande e esperamos que nós teremos uma série de mudanças a partir de então. Mas mudanças no relatório do auditor também vieram a partir de uma crise que tivemos em 2008, que foi a crise do subprime nos Estados Unidos. A partir dessa grande crise global, uma crise que derrubou aí instituições financeiras de grande porte, seguradoras e uma série de empresas, gerou um desemprego danado no mundo. E ao mesmo tempo gerou uma crise de confiança muito grande acerca do relatório do auditor. Em diversos lugares do mundo, investidores começaram a questionar a opinião do auditor que foi dada em cima de relatórios de empresas que foram falidas, empresas que chegaram ao processo de falência. Nesse sentido, a auditoria começa a dar uma resposta a partir de um órgão britânico, o IASB. Ele reúne ali um grupo de técnicos por volta do ano de 2011, 2010, 2011, e começam a trabalhar um novo formato de relatório de auditor independente, um relatório que pudesse trazer mais informação para o usuário, que estava carente de informação, um relatório que pudesse ser menos genérico, que ele trouxesse mais detalhamento de informações da empresa, e um relatório que pudesse reforçar o valor da auditoria. Este organismo conseguiu trabalhar esse novo formato de relatório, que foi adotado primeiramente no Reino Unido e depois difundido para diversos países. E no Brasil, como isso aconteceu? No Brasil, talvez por coincidência, não vou dizer muito pela evidência, mas tem um fato marcante no Brasil. Nós tivemos aí a Operação Lava Jato, e junto à Operação Lava Jato nós tivemos uma grande estatal que foi muito questionada e que teve ajuste significativo no seu balanço. Paralelo a todo esse processo da Operação Lava Jato, no Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade, em 2016, no início do ano, reuniu um grupo de técnicos com parceria com o IBRACON, Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, Conselho Federal de Contabilidade e alguns órgãos reguladores, para que também pudessem traduzir esse formato de norma do novo relatório para o Brasil, e aí publicaram as mudanças no relatório do auditor independente aqui no Brasil. Essas mudanças, elas passam a ser alteradas pela norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria de número 700, onde fizeram um reordenamento do parágrafo de opinião do relatório,
sendo que este parágrafo de opinião, que no modelo do parecer ele ficava sendo quase que o último parágrafo, quase sempre o último parágrafo, aqui o novo relatório do auditor traz o parágrafo de opinião como o primeiro parágrafo da seção do relatório. Também conseguiram descrever melhor as responsabilidades da administração e do auditor. E também uma declaração explícita de independência do auditor em relação aos princípios éticos relevantes e de cumprimento dos demais requisitos aplicáveis ao Código de Ética. E esse novo formato de relatório, ele está nas normas 700, e aí também tivemos aí a introdução de uma nova norma de auditoria, que foi um ingrediente novo, e eu digo como um campo de inovação nas normas de auditoria, que traz mais qualidade na informação, mais transparência, mais confiança, mais conforto, que é a norma 701, que ela dispõe sobre os principais assuntos de auditoria no relatório do auditor independente. Embora essa norma ela fala que os principais assuntos de auditoria não vale para todo tipo de empresa que eu estiver auditando, e sim para as empresas listadas na Bolsa Brasileira, algo em torno aí de 480, 500 empresas. A norma 705 ela trata das modificações na opinião do auditor, quando eu vou emitir uma opinião com ressalva, uma opinião adversa, ou vou me abster de opinar, então eu modifico essa opinião. A norma 706 ela trata-se exclusivamente dos parágrafos de ênfase, quando eu faço ênfase, faço menção a algum fato relevante que foi divulgado e revelado em nota explicativa, e também trata dos parágrafos de outros assuntos que são mencionados no relatório. E a 710 aqui ela trata das informações comparativas. A norma 700, vou passar brevemente aí como fica esse novo formato do relatório de opinião. De acordo com a norma 700, com essa mudança no reordenamento dos parágrafos, o relatório da opinião ele traz a opinião como o primeiro parágrafo do relatório. Depois, um ponto importante foi a base para a opinião, que já passa a ser aí o segundo parágrafo, que ele traz pontos importantes, como nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir, intitulada Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Somos independentes em relação à companhia, então uma declaração de independência, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a nossa opinião. Eu vejo esse parágrafo aí como um parágrafo muito forte e um dos principais parágrafos do relatório, que ele trata muito bem da responsabilidade do auditor, fala da independência, fala da ética e de um ponto muito importante, a evidência de auditoria, que ela tem que ser apropriada e suficiente para fundamentar a opinião. Aí, quando se trata de principais assuntos, ele vem logo a seguir, e a norma 701 detalha esses tipos de principais assuntos. Lembrando que ele só se aplica para entidades listadas. Ainda a questão da responsabilidade, os próximos parágrafos, trata aí que as demonstrações estão livres de distorção relevante, quer que seja por fraude ou erro. Fala da responsabilidade da administração, que a administração ela é responsável pela avaliação da capacidade da companhia continuar operando, e a responsabilidade do auditor é que ele possa obter uma segurança razoável
dessas demonstrações contábeis tomadas em conjunto, de forma que elas possam estar livres de distorção, relevante, independente de se causadas por fraude ou por erro, e para que ele possa emitir o seu relatório. E como parte da auditoria realizada, ela é feita de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, então o Brasil adota as normas internacionais, e que ele exerce o seu julgamento profissional mantendo o ceticismo profissional ao longo da auditoria. O ceticismo é uma característica muito importante para o auditor. É a capacidade que ele tem de detectar fraudes, a capacidade que ele tem de prever um tipo de desvio, aquele ceticismo aguçado, aquela característica intrínseca que o auditor tem para fazer um bom trabalho de auditoria. E ainda tratando da responsabilidade do auditor, onde ele fala do planejamento, dos procedimentos que ele aplica, e ele verifica a adequação das políticas contábeis da empresa e verifica principalmente a continuidade operacional da empresa, no que tange principalmente a algum tipo de incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levar ou levantar dúvida significativa em relação à capacidade de quantidade operacional da companhia. E ainda um ponto importante que trata da comunicação do auditor com os responsáveis pela governança da companhia, principalmente quando ele detectar algum tipo de deficiência significativa nos controles internos, e ao mesmo tempo ele fala neste parágrafo aí que ele fornece uma declaração de que ele cumpre com as exigências éticas, incluindo todos os requisitos e mecanismos aplicáveis à questão de independência, e que ele comunica todos os eventos, relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente a independência, incluindo qualquer tipo de salvaguarda. E ao final aí a parte da assinatura do relatório, nome do sócio de auditoria, o CRC da firma de auditoria, e nome do profissional, nome do auditor, e a assinatura do auditor e a data. Bom, eu queria trazer para este público do Pensar Contabilidade dois exemplos, dois casos práticos de que é o PA. Porque eu digo que o PA foi uma grande inovação deste modelo de relatório de auditor. E aí nós podemos ver aí dois PAs. Lembrando que PAs são principais assuntos de auditoria. Este aqui é o balanço, o relatório do auditor da JBS. E esse relatório ele é público. O relatório com base em 31 de dezembro de 2016 foi o primeiro ano em que nós experimentamos esse novo formato de relatório com a NBCTA 701, que é a edição de principais assuntos. E a opinião limpa, sem nenhum tipo de ressalva. Porém, nós temos um fato importante no relatório. Veja só, olha um exemplo do principal assunto. Do lado esquerdo eu tenho os principais assuntos de auditoria, e ao lado direito qual foi a resposta que o auditor ele evidenciou do que ele fez sobre esse principal assunto. Agora, um ponto muito complexo, porque ele trata de Polícia Federal, de Ministério Público Federal. São pontos que até então o relatório de auditoria não trazia. Então vamos ver. Notícias veiculadas pela mídia envolvendo empresas do grupo e seus acionistas e controladores. Estão em andamento processos investigativos da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União, que envolve os nomes de acionistas executivos do grupo JF, empresa controladora da JBS SA, relativos a investimentos de fundos de pensão, obtenção de benefícios fiscais, empréstimos e financiamentos com bancos públicos federais, bem como a Polícia Federal realizou buscas e apreensões em unidades da investida Seara Alimentos
e da companhia relativos a suposto esquema de suborno para contornar normas de controle de qualidade dos alimentos envolvendo os fiscais do Ministério da Agricultura. Isso aqui eu não sei se algum ouvinte acompanhou noticiários 3 anos atrás aí, envolvendo a Operação Carne Fraca, onde tinha um suposto esquema de fraude dentro da empresa JBS. Então isso é um assunto de auditoria, lembrando que até então os relatórios de auditoria não traziam esse tipo de assunto para o mercado, não se via isso em relatório publicado. E ao mesmo tempo um ponto inovador nas normas trata da resposta do auditor quanto ao assunto. Ele diz que ele acompanhou o desmembramento das operações, avaliou os controles internos, fez uma série de testes em cima de documentos por meio de amostragem e buscou aí documentos de representação aos assessores jurídicos. Outro fato conhecido foi a Petrobras. Ela foi auditada neste ano de 2016 pela PwC. Na opinião, ela parece uma opinião limpa, não houve nenhum tipo de ressalva. Porém, dentre os principais assuntos, estou destacando apenas um aqui, como um case, a Operação Lava Jato e seus reflexos na companhia, nota 3. Então, ao lado esquerdo eu tenho o assunto e ao lado direito a resposta do assunto. Em 2009, a Polícia Federal Brasileira iniciou uma investigação denominada Operação Lava Jato, visando apurar práticas de lavagem de dinheiro por organizações criminosas em diversos estados brasileiros. A partir de 2014, o Ministério Público Federal concentrou parte de suas investigações em irregularidades cometidas por fornecedores da Petrobras e descobriu um amplo esquema de pagamentos indevidos envolvendo os diversos participantes, incluindo ex-empregados da Petrobras. O referido esquema consistia de um conjunto de empresas que entre 2004 e 2012 se organizaram em cartel para obter contratos com a Petrobras e impor gastos adicionais vinculados a esses contratos, utilizando esses valores para efetuar pagamentos indevidos. Em suma, o que foi isso? O que os auditores trazem para o seu relatório? Quando foi descoberto essa fraude, os auditores identificaram que os contratos que a Petrobras mantinha com parte dos seus fornecedores, existia ali um percentual de propina paga no contrato. Imagine um contrato de 100 milhões de reais. Estimava-se que um contrato de 100 milhões de reais, você teria ali 5 milhões de propina. Bom, mas como é que era feito isso? Vamos fazer um lançamento de débito e crédito de forma muito simples para tentar explicar isso. A Petrobras, ela debitava o seu imobilizado 100 milhões e gerava um crédito na conta fornecedores 100 milhões. Depois esse fornecedor ele era baixado pelo pagamento na conta bancos, creditava a conta bancos e debitava a conta fornecedor. Bom, até aí tudo bem. Só que essa empreiteira, ou esse fornecedor, naquele contrato de 100 milhões, 5 milhões que estava dentro do contrato era propina. E aí depois esse fornecedor distribuía 5 milhões para aqueles envolvidos na operação desse esquema de propina. Aí quando a empresa fez o levantamento e que os auditores ficaram de cima para levantar quanto foi pago de propina, chegaram-se a um montante de 2004 a 2012, um montante aí de 6 bilhões 194 milhões de propina paga. Ou seja, isso tudo está no imobilizado da empresa. E aí, com a Operação Lava Jato, tiveram que fazer a baixa destes valores, realizar esse ativo podre que estava no balanço da Petrobras. Isso foi descrito aí como um principal assunto de auditoria. E vale a pena destacar aqui que a Operação Lava Jato e seus reflexos na companhia foram considerados como um dos principais assuntos de auditoria, em função de que
Os efeitos potenciais e limitações inerentes, que são particularmente significativas em casos como este, necessidade de acompanhamento de informações relacionadas às investigações em andamento conduzido pelas autoridades, a fim de confirmar a razoabilidade dos efeitos, e necessidade de aprimoramento da estrutura de governança e dos controles internos. Então, perceberam uma fragilidade muito grande na estrutura de governança e de controles internos da empresa, que propiciaram para que esta propina fosse paga e ativada no balanço da companhia. E aí, em resposta, os auditores eles informaram como resposta ao assunto, eles fizeram uma série de testes de transações, principalmente a questão dos pagamentos realizados durante o exercício, avaliou as políticas internas da companhia, leis, regulamentos, e adicionalmente eles avaliaram o programa Petrobras de prevenção à corrupção. E também eles estão acompanhando as ações de investigação da companhia. Bom, isso foram dois exemplos. Coloquei a JBS e a Petrobras para mostrar para vocês que nós tivemos mudança das normas de auditoria, tivemos a inovação no campo dessas normas, trazendo um relatório mais completo, mais eficiente, mais detalhado, coisas que até então a gente não via até 2016. E essas normas, ela trouxe uma mudança para o auditor, que ele passa a ser o responsável dessas novas exigências. Houve uma descrição mais detalhada da responsabilidade do auditor. Ele tem que comunicar esses principais assuntos de auditoria desde o planejamento do trabalho de auditoria, e o auditor ele passa a ter maior interação com a alta administração da empresa. O investidor passa a ter acesso à informação que até então ele não tinha, e ele pode considerar até como incorporar essas informações na avaliação de empresas, quer na comparação entre empresas. E outro ponto que eu quero trazer aqui para o nosso congresso, pensar contabilidade, para o campo da auditoria, é a inovação nas técnicas de auditoria. Em pleno século XXI, a auditoria passa por uma série de mudanças. E dentro dessas mudanças, eu estou falando de um processo de disruptura tecnológica e as novas tecnologias, que elas favorecem a aplicação mais abrangente de procedimentos de auditoria, que hoje se baseia no conceito de amostragem. Até então, os testes de auditoria, que estão muito baseados em amostragem, incluem hoje e num futuro mais próximo para um teste mais completo, na análise de população mais completa. Aí eu tenho o uso da inteligência artificial para impulsionar o potencial analítico dos auditores independentes e também fornecer análise de grandes bancos de dados para clientes e mercados. Tudo isso num ambiente em que a automatização de processos repetitivos já se encontra-se em andamento. Eu passo a ter mais eficiência no processo de auditoria. Eu abandono o caminho da amostragem e trago mais segurança, avaliando um conjunto de banco de dados e passo a auditar o processo todo. Um outro ponto importante dessas técnicas são algumas ferramentas que podem nos ajudar. Hoje eu posso utilizar drones no processo de auditoria. Por exemplo, durante o teste de um inventário físico de estoques. Por exemplo, imagine eu lá em Betim, estivesse auditando a Fiat Automóveis, e dentro do pátio da montadora Fiat, eu poderia contar o número de carros acabados, veículos acabados, e enviar essa informação para o sistema, utilizando o drone. Daí o sistema já pode comparar com o que havia sido registrado e fazer o ajuste contábil. É lógico. Tudo isso requer também um ceticismo profissional durante o processo. Uma tarefa que demorava 2 a 3 dias, por exemplo, eu posso fazer em alguns minutos. O mesmo poderia ser feito no armazém, onde ficam guardados matérias-primas, grãos, produtos inacabados. O aparelho, nesse caso, poderia ler códigos de barras nas caixas para fazer essa contagem.
Isso reduziria bastante os custos de auditoria, daria mais agilidade ao processo e reduziria a possibilidade de erros durante a contagem. Outra ferramenta que nos ajuda bastante no campo da inovação da auditoria, isso veio para ficar, é Big Data. Hoje o trabalho de auditoria envolve testar uma amostra de transações feitas por uma empresa com base no faturamento da companhia. Por exemplo, o auditor determina lá o número de operações de vendas que devem ser avaliadas e escolhe de uma forma aleatória para testar essas vendas. É um teste adequado, previsto pelas normas, mas você pega os itens às cegas. Se você encontra um desvio, você amplia o teste. No entanto, esse sistema poderia ser mais eficiente utilizando aí ferramentas de Big Data. Antes de fazer a seleção, o auditor pode trabalhar a massa de dados, selecionar essa massa de dados, selecionar essas transações de forma mais direcionada e escolher as que tenham mais condições de obter erros. Auditar demonstrações financeiras, por exemplo, de bancos, o profissional poderia dividir as receitas por tipo, crédito rural, crédito consignado, crédito capital de giro, financiamento de veículo, crédito imobiliário. Dividindo por tipo de financiamento, o auditor poderia apurar de uma fonte independente que é a taxa média do crédito rural e calcular qual deveria ser a receita do banco nessa linha. Se a estimativa estiver parecida com a que mostra na contabilidade, há menos chance de erro ou fraude. Por outro lado, nessa modalidade de crédito, há uma distorção. Isso pode indicar um erro ou fraude e o auditor pode focar mais no extrato daquele que chamar mais atenção, utilizando uma ferramenta de Big Data. A robótica também é muito utilizada nas operações bancárias, porque você tem muito trabalho de auditoria repetitivo para validar, para ter conforto naquela amostra. Para as tarefas seria possível criar sistemas automatizados, conferência de saldos de crédito ou empréstimos das empresas junto aos bancos. Tem companhia que conta aí com 15 bancos. O auditor precisava enviar carta de confirmação para cada um deles. O banco tinha que responder qual que era o saldo. Hoje nós temos ferramentas que podem facilitar a vida do auditor num teste de confirmação. Por exemplo, tem uma empresa, uma ferramenta norte-americana aí, o Confirmation.com, utilizada aí por algumas grandes firmas de auditoria. E outro ponto que é o caminho que está sendo discutido hoje, que está avançando como um campo de inovação na área de auditoria, é a auditoria remota. A auditoria remota ela traz uma série de vantagens. Primeiro, porque no processo de auditoria remota eu reduzo o custo operacional da auditoria. Eu não tenho que deslocar a equipe, ainda mais no momento de pandemia como nós estamos vivendo agora. Então, para um programa de auditoria com múltiplas auditorias, a auditoria remota pode proporcionar uma economia significativa. Eu posso aproveitar melhor minha equipe de auditores. Eu tenho maior cobertura. As auditorias remotas permitem maior cobertura quanto a prioridades dos concorrentes, limitações de volume e tempo. E eu posso utilizar melhor os meus especialistas, que eu tenho mais tempo para conectar e planejar melhor o meu trabalho. Porque eu não tenho um especialista deslocando um ponto A ao ponto B, eu tenho toda uma estrutura montada e ali eu passo a discutir os processos com esses especialistas. Por exemplo, vou discutir contencioso de uma empresa. Eu tenho um conjunto de pessoas, de advogados ali com formação jurídica que pode me dar esse auxílio. Essa auditoria remota ela melhora o processo de revisão de documentos. As revisões remotas de plano de documentação no ritmo próprio do auditor contribuem para a revisão de maior qualidade, um aprofundamento na documentação.
O uso aprimorado da tecnologia disponível fortalece a documentação e o reporte. O uso da tecnologia pela equipe de instalação para capturar as informações em via de foto contribui para melhorar o seu entendimento. E o uso da tecnologia disponível. E isso contribui para uma melhor documentação das condições de instalação, maior capacidade de reportar incidentes e condições à equipe remota da empresa e mais oportunidade de ferramentas futuras de treinamento remoto. A carga de auditoria relativa às operações da instalação é mitigada. O tempo necessário para reunir e digitalizar documentos, vídeos, imagens, pode ser distribuído ao longo de várias semanas, em vez de se concentrar em um período de auditoria que tire a equipe de suas atividades diárias. Eu tenho economia de tempo aí, otimização da equipe, mais agilidade no processo. Eu passo a ter a melhor organização e confirmação da documentação necessária. Como a equipe da instalação precisa revisar e reunir documentos necessários, a auditoria remota oferece uma oportunidade de organizar e confirmar se toda a documentação necessária para uma inspeção regulatória, por exemplo, está prontamente disponível. Talvez o caminho que pode facilitar bastante nas auditorias das revisões dos pares, onde uma empresa de auditoria revisa o trabalho do outro auditor. Isso é um caminho que pode ser aí, adotado aí pelo nosso sistema regulatório aqui no Brasil. Pode. Observações em primeira mão não podem ser substituídas. A auditoria online também tem limites em certas condições, como quando as operações são seguras, altamente restritas ou em ambientes sensíveis. Você não pode atravessar uma sala limpa com um dispositivo de vídeo, nem levá-lo a muitas fábricas ou refinarias de produtos químicos. Tem todo um protocolo para ser seguido aí. E a auditoria remota dificulta a criação de um relacionamento com os auditados. Então você fica um pouco distante do auditado. Oportunidades, sinais, dicas e observações para melhoria são perdidas. Também você melhora a questão da independência. É difícil, fora do processo de documentação, identificar as práticas recomendadas ou descrever coisas pelas quais outras pessoas possam se beneficiar. Bons auditores fazem isso. E essas são frequentemente as coisas mais úteis que os auditados obtêm do exercício. E outro ponto importante é a falta de interação pessoal. Porque na auditoria remota, a gente percebe que também pode existir uma falta de interação. E isso abre um caminho para oportunidade e fraude. A oportunidade de apresentar documentos adulterados ou omitir informações relevantes é maior. Então você tem que ter um sistema muito rígido para validar e dar conforto para o auditor. Isso tem que exigir um planejamento adicional, talvez procedimentos adicionais de auditoria, e uma vez que existe uma quebra do paradigma da auditoria operacional. Bom, aqui eu finalizo a minha fala. Espero que eu tenha transmitido um recado dessas mudanças que nós tivemos das normas de auditoria independente ao longo dos anos. Falamos um pouquinho de tecnologia e falamos do futuro aí, que é o caminho da auditoria remota. Embora a auditoria remota no Brasil, ela depende de algumas regulamentações dos órgãos reguladores da profissão contábil. Nós estamos caminhando bastante. São tendências que estão no ar, que pairam no ar, que podem ser o futuro para o caminho da auditoria. Alguns pontos de auditoria remota elas estão sendo utilizados agora por força maior em função da pandemia do coronavírus, mas esperamos que nós teremos uma série de avanços a partir de então. Este é o caminho para que nós possamos ter uma auditoria mais eficiente, de maior qualidade, maior transparência, agilidade, e este é o caminho. Um grande abraço.